cada área do baguá é fortalecida por um elemento e, consequentemente, enfraquecida por outro. Vamos entender o que é isso. Então é o seguinte, existe uma coisa chamada baguá, que é uma ferramenta do Feng Shui que a gente usa para mapear a energia dos ambientes. O que é isso? Dentro de todos os ambientes existem 9 áreas: a área da prosperidade, do sucesso, do relacionamento, da família, da saúde, da criatividade, dos amigos, do trabalho e da espiritualidade. Essas áreas, elas são como se fossem os chakras do nosso corpo, né? A gente tem os centros de energia. Na nossa casa, a gente também tem esses centros de energia. E aí, não é sempre, minha cozinha sempre vai ficar na área da prosperidade, o banheiro vai ficar sempre na saúde, que é o caso aqui da Cristina, né? Não é isso, tá? Dependendo do formato da sua casa, da disposição dos cômodos na sua casa, a tua área da prosperidade pode ficar em um lugar ou outra. Por exemplo, a minha área da prosperidade aqui na minha casa fica aqui onde eu estou, no meu escritório. Na casa da minha mãe, a área da prosperidade fica na cozinha dela, tá? Então, é diferente, beleza? E aí, como que a gente sabe onde que fica cada uma dessas 9 áreas dentro da sua casa? Aplicando essa ferramenta chamada baguá, tá? E, inclusive, vocês viram aqui que a Cristina falou, o meu banheiro está no Guá da Saúde. Esse é um nome um pouco mais técnico que a gente usa para áreas. Então, eu posso falar área da prosperidade ou Guá da prosperidade, né? Guá de baguá. Então, área da família ou Guá da família, área do sucesso ou Guá do sucesso, e assim por diante. Então, o que acontece? A gente até então veio falando sobre os elementos, né? Então, fogo, terra, água, metal e madeira, certo? E aí o que acontece? Agora a gente começou a juntar 2 conceitos do Feng Shui: o equilíbrio dos elementos e o baguá. E o que acontece? Essas áreas do baguá, cada uma delas é fortalecida por um desses 5 elementos. Só que, obviamente, como são 9 áreas e 5 elementos, alguns elementos se repetem. Então, qual é o elemento que dá força, que fortalece cada área? A área da prosperidade da família são fortalecidas pelo elemento madeira. A área da espiritualidade, do trabalho e dos relacionamentos são fortalecidas pelo elemento terra. A área do trabalho é fortalecida pelo elemento água. A área do sucesso é fortalecida pelo elemento fogo. E a área da criatividade e dos amigos são fortalecidas pelo elemento metal. Ou seja, se você quer fortalecer a sua área da prosperidade, você pode colocar lá mais objetos de madeira. Se você quer fortalecer as suas áreas da saúde, espiritualidade ou relacionamento, você pode colocar lá objetos do elemento terra. E assim por diante, tá? Agora, sabendo que cada área tem um elemento que fortalece ela, a gente também precisa prestar atenção de que existe o ciclo de destruição, ou seja, onde um elemento enfraquece o outro. Ou seja, sabendo disso, se a gente está falando aqui, da área da prosperidade, vamos dizer, tá? Área da prosperidade. Você está trabalhando ela. Se você sabe que aqui o elemento que fortalece a área da prosperidade é o elemento madeira, legal. Posso colocar lá mais madeira ou mais água, porque a água também dá mais força para a madeira. Agora, você também sabe o que você deve evitar. Por quê? O elemento metal enfraquece o elemento madeira. Então, uma forma de você harmonizar a sua casa é simplesmente, Bruna, não quero, não posso gastar dinheiro com cristal, não posso gastar dinheiro com ferramentas de Feng Shui, não posso gastar dinheiro, estou sem dinheiro, estou com problemas financeiros. Então, uma forma de você harmonizar a sua casa, mesmo sem precisar gastar R$ 1, é simplesmente tendo esse conhecimento dos elementos,
aplicando o Baguá na sua casa, descobrindo onde estão as áreas e olhando para cada uma delas, se nessa área que você está analisando tem o elemento que enfraquece ela. Se tiver, é só você tirar. Pronto. E se você tiver ainda algum objeto do elemento que fortalece ela, você pode inclusive colocar lá para estar acabando com as coisas que estão enfraquecendo a energia dessa área e colocando mais coisas que fortalecem ela. Então, uma técnica do Feng Shui que te permite harmonizar a sua casa sem gastar nada. Então, por exemplo, né, que eu estou dando um exemplo aqui. Se você está harmonizando a área da prosperidade e da família, são duas áreas fortalecidas pelo elemento madeira. Sabendo que o elemento madeira ele é fortalecido pelo elemento água e enfraquecido pelo elemento metal. Como que você vai harmonizar essas duas áreas usando o equilíbrio dos 5 elementos? Você vai evitar excesso de metal nessas áreas. Bruna, pelo amor de Deus. Então, o que representa o metal? Cor cinza, tons pastéis, formato circular ou oval, objetos de metal, ouro, ferro, latão, prata, cobre, mármores e granitos, cristais, pedras preciosas e semipreciosas. Bruna, mas então quer dizer que eu não posso ter nada disso na minha área da prosperidade ou da família? Não. Quer dizer que você não deve ter excesso de metal, mais metal do que os outros elementos. Porque lembra que eu falei para vocês que o segredo é o equilíbrio? Então, independente se a gente está falando da área da prosperidade, área da saúde, área do relacionamento, área qualquer área que seja, independente da área que você está falando, se tiver o equilíbrio dos 5 elementos, tá tudo certo. Agora, se você tiver, por exemplo, falando da área da prosperidade, e aqui for tudo de metal, 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 né? A decoração. Aí você está enfraquecendo a energia dessa área, quando a gente tem o excesso de um elemento numa área do baguá que é enfraquecida pelo aquele elemento. Então, Bruna, curti muito esse negócio, achei super legal o equilíbrio dos 5 elementos e saber das áreas, mas eu não tenho meu baguá. E agora? De novo, o segredo é o equilíbrio. Porque independente se você tem ou não o seu baguá, se você estiver garantindo o equilíbrio dos 5 elementos em toda a tua casa, você vai estar gerando bem-estar, saúde, disposição e todas as tuas áreas vão estar equilibradas. Você vai estar evitando que uma área que você nem sabe qual é, não sei qual área é no meu quarto, mas se tiver o equilíbrio dos 5 elementos, você vai estar justamente evitando que, independente de qual for aquela área, que ela esteja sendo enfraquecida pelo elemento que pode ter em excesso lá, tá? Então, Bruna, o que eu faço? Eu tenho a minha área da prosperidade, e aí a parede dela é cinza. Eu tenho lá um monte de mármore e granito, tenho vários cristais lá e ainda um monte de coisa de metal. E agora, o que eu faço que eu não consigo mudar essas coisas de lugar? Simples. Se tiver excesso de metal, você pode tirar ele. E se você não consegue tirar, você pode compensar com os outros elementos, principalmente a água. Por quê? Se tem excesso de metal e o metal enfraquece a madeira, se você colocar mais objetos de água, ele vai estar gerando o equilíbrio. Aí, ó, o metal dá mais força para a água dá mais força para a madeira, que é o elemento dessa área. Então, de novo, o segredo sempre é o equilíbrio. Olhar para os seus ambientes e observar se você tem falta ou excesso de algum dos 5 elementos. Se tiver, você vai harmonizar essas áreas, vai limpar, tirar o excesso do que tem e harmonizar com o que está faltando.